Fala galera, Thiago Santiago, olha só, estamos começando mais uma instalação aqui em mais uma igreja da Assembleia de Deus aqui em Itajaí, o sistema Line Array da Bless, o LB106, também com o sistema de delay, que é o Vertical Array VA441, que é essa caixa que você está vendo aqui, e o Subbase Flex 115. Já fiz um vídeo aqui para falar sobre como a gente define se vai ser Line Array ou não. Na realidade, uma pequena dica, né? Um assunto bem mais extenso do que isso. Se a gente usa line, se a gente usa vertical, se a gente usa esse sistema que você está vendo aqui, que é o point source, né? As caixas convencionais. Eu quero falar com vocês agora sobre um assunto extremamente importante. Quando a gente vai fazer o desenho e alinhamento do sistema, uma das coisas que a gente prima é para que todos que estejam dentro da sala, ou seja, dentro da igreja, tenham um conforto auditivo muito grande. Ou seja, que o som não esteja alto, que a resposta de frequência esteja muito boa e que a gente tenha, então, sim, uma resposta de frequência que cubra todo o espectro do programa musical a ser executado. Ou seja, se eu vou ter uma banda lá com bateria, baixo, guitarra, violão e teclado, o meu sistema tem que ter condições de reproduzir isso, tá ok? Por isso, aqui foi colocado o sistema de Subbase Flex 115, é um falante de 15 polegadas, que ele começa, é um sistema com um falante de 15 polegadas da Eminence, que ele começa a responder a partir de 30 Hz. Então, é um sistema que toca aí mais do que muito 18 polegadas nacional, né? As verticais e as lines arrays da Bless usam também falante e driver americano da marca Eminence. Então, você está vendo ali o LB106. A gente vai colocar também no púlpito aqui da igreja um sistema de side fill, também com as verticais array. Então, o conforto auditivo também depende do SPL, o nível de pressão sonora de um sistema. Eu vou virar um pouquinho a câmera aqui para falar sobre isso com vocês. Olha só. Deixa eu virar aqui, vamos lá. Olha só. Estou com o LB106 aqui, a line foi posicionada, né? Está aproximadamente aí 5 metros de altura. Então, a primeira questão que a gente vê é o seguinte: qual a distância para essa cobertura da minha primeira caixa de baixo aqui do arranjo, no meu primeiro ouvinte, que vai estar sentado aqui nessa cadeira? Qual a cobertura que vou ter, então, da última caixa? Ela vai estar apontada para onde? E vai chegar com que distância? Através dessa distância, eu consigo fazer o cálculo da atenuação, da perda de decibéis em função da distância, né? Então vamos lá, estou com o Felipe aqui, o Felipe vai me ajudar com a trena, vamos pegar aqui a trena a laser, vai colocar lá na caixa, a hora que tu conseguir a medida aí, vamos ver? Então, do centro aqui da igreja lá para o line, estamos aproximadamente 18,62, na verdade o Felipe está em diagonal, né? Vamos vir aqui no centro aqui, Felipe, ó, no centro do arranjo, você pode fazer aqui a medida para a gente dar os números exatamente certinhos. São 18 metros e 68 centímetros. Então, o meu último ouvinte, em relação à line, ele está ouvindo com 18,68. Lembrando que eu tenho um delay aqui. Já vamos tirar a medida do delay. Treina laser lá. Quanto é que a gente chegou ali? 9 metros e 22. Quase 10 metros, então, para a última cadeira, tá? Para essa cadeira aqui. Dá um tchau aí, Felipe, para a câmera. Olha, o Felipe tá grandão aí nos vídeos. Vamos lá. Vamos para o primeiro ouvinte, né? Vamos ver isso aqui. Então, o primeiro ouvinte, pode posicionar mais ou menos ali, Felipe, onde está o nosso primeiro ouvinte. Em relação à caixa, colocou o laser lá. Quantos metros? 4 metros e 94. Então, eu já sei que existe uma diferença de aproximadamente 15 metros, ou seja, aqui está 5, lá atrás está 19, a gente está falando de 14 metros de distância entre o primeiro ouvinte e o último ouvinte. Qual é a atenuação que eu vou ter? Então a gente pode fazer isso, e a gente vai fazer isso num cálculo que você vai ver aqui na sequência. Então, para você entender, galera, nós temos então 18 metros e 68 no fundo da igreja, que é onde está meu último ouvinte. Ele está recebendo o sinal dessa primeira caixa aqui, 18,68. O meu primeiro ouvinte está recebendo sinal dessa caixa aqui, está 4,94. Qual é a diferença de volume que esse ouvinte vai estar recebendo aqui para esse ouvinte que está recebendo aqui na parte de trás da igreja? A gente pode fazer um cálculo
de uma forma simplificada. A fórmula é 10 vezes o log da minha referência pela minha medida. Então, a referência, nós estamos falando de 18,68. E a minha medida, que é esse cara aqui, 4,94. Então, vamos fazer isso aqui? Vamos para a calculadora. Eu vou limpar o histórico, fazer de novo com vocês. 10 vezes o log de 18,68, perdão, de 4, 10 vezes o log de 4,94, dividido por 18,68, como a gente fez ali. Então, minha atenuação é de 5,77 dB. Ou seja, esse ouvinte aqui, vamos deixar em vermelho, esse carinha aqui está ouvindo com mais 6 dB em relação a esse cara aqui. Então, se aqui tiver 100 decibéis na frente para o primeiro ouvinte, o último ouvinte está recebendo uma média de 94 decibéis. Então, você viu aí a atenuação em função da distância, né? É claro que isso aqui é um cálculo que a gente faz com a base logarítmica, então, logicamente que tem algumas perdas em relação às altas frequências pelas reflexões da sala, que é uma sala bem reverberante, como você já viu, e exigiria um tratamento acústico. Acredito que a igreja vai fazer isso ao longo do tempo, né? Vamos aqui colocar aqui então a medida da line em relação aqui à distância que a gente está para o delay. Então eu estou exatamente na distância do delay e a gente vai ver aqui a diferença entre o line e o delay. Quantos metros são? Bateu ali? Nós estamos então com 12 metros de diferença. Então eu vou ter que calcular esse tempo de delay, né? Como eu colocar então esse sistema atrasado 12 metros em função do PA. Vou mostrar para você na sequência como faz isso. É o seguinte, galera, nós temos 12 metros de distância do delay em relação ao line. Como é que a gente sabe o tempo que eu tenho que atrasar o delay? Eu tenho que colocar nessa segunda caixa, que é a caixa vertical. Ela vai ter que emitir um sinal atrasado em relação ao sinal do line que vai já estar chegando. Então, como é que eu faço para colocar as duas em tempo? A fórmula é simples, é distância dividido pela velocidade do som. A velocidade do som varia de acordo com a temperatura. A gente vai fazer aqui na média de 340 metros por segundo. Então, vamos ver isso aqui na prática. É bem simples. A distância é 12 dividido por 340. Então, eu tenho 35 milissegundos de atraso, né? Que é o resultado aqui. 0,035 milissegundos de atraso para essa distância. Então, tem 35 milissegundos. Isso aqui eu vou ter que colocar no meu processador ou na minha mesa no Matrix que eu vou enviar para o delay. Ele vai ter que sair com esse atraso aqui. Claro que isso a gente comprova depois na prática, também usando o Smart. Também é importante falar aqui que eu tenho que saber que o PA vai chegar aqui a 12 metros de distância, como está ali na trena, ó, com quantos decibéis em função do primeiro ouvinte. Então a gente sabe que lá a gente tem 5. Aqui eu tenho 12. Você vai ver agora na sequência como calcular isso. Pessoal, a gente já viu a distância, cheguei no delay, ou seja, para que o meu delay esteja saindo no mesmo tempo que o meu PA está chegando na torre de delay, para que eles estejam em fase, as ondas, tem que ter 35 milissegundos de atraso. Perfeito. Agora, qual é a atenuação que eu tenho que ter no delay? Então, eu fiz a medida para o meu primeiro ouvinte aqui, que ele está com 4 metros e 94 centímetros de distância do PA. Ok? Qual é a atenuação que eu vou ter em relação a esse ouvinte que vai estar aqui, ó, a 1 metro do delay? O ouvinte está a 1 metro do delay, então se são 12, a gente tem que contar 13 metros. É só voltar e fazer aquela fórmula que a gente acabou visualizando aqui, vendo já ao decorrer do vídeo, né? Então faz o seguinte, 10 vezes o log da minha referência. A minha referência então ela está a 13 metros, ok? Contra 4,94. Então quantos decibéis eu vou ter ali
de diferença. Volta para a calculadora, a gente tinha o delay, vamos zerar ele aqui. Vamos lá, 10 vezes log já é base 10, né? De 13, estou errando aqui sempre esse número na frente, é 13, dividido, perdão, é 10 vezes o log de 4,94, minha medida, dividida pela minha referência, que é 13 metros. Então eu sei que tem 4 dB, né? 4,2 dB de diferença. Então, esse cara que está aqui, ó, esse ouvinte que está aqui, ele está ouvindo com 4 dBs, 4,2 dBs a menos 4,2 dBs, ok? Então, se esse cara estiver recebendo 100 decibéis, esse cidadão aqui vai estar recebendo 96 dBs. Dá de entender aí meus garranchos, né, pessoal? E por fim, eu sei a diferença de volume do PA em relação ao delay. Então eu sei quantos decibéis eu tenho que estar trabalhando a mais aqui no delay para poder igualar o sistema que vem do PA, ok? É isso aí, galera. A gente vai sempre dando aqui as informações para vocês que nos acompanham já tanto no meu Instagram pessoal quanto no Instagram da loja da Blast Technology. O meu muito obrigado. Se você quer saber mais sobre o sistema, entra lá na conta da Blast Technology, é @blastech, é @Blast Technology. Você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da Blast e lá tem bastante informações sobre o sistema. É importante você saber o seguinte: numa instalação de um sistema de áudio para uma igreja, uma das coisas que mais são levadas em conta, se a gente vai colocar ou um line array, ou um point source, ou um vertical array, é a acústica da sala, que é o primeiro passo. A gente tem uma sala extremamente reverberante. O pé direito, se eu tenho uma altura suficiente para distanciar a primeira caixa do primeiro ouvinte e ter uma diferença muito pequena entre o primeiro ouvinte e o último ouvinte da igreja, se eu tiver um pé direito menor, essa primeira caixa vai ficar mais próxima aqui dos primeiros ouvintes, isso vai acabar trazendo um SPL mais alto. Então eu tenho que ter um pé direito mais alto para usar um line array. E também eu tenho que levar em consideração o nível de absorção, né? O quanto tem de materiais absorçores dentro da sala. Isso vai acabar tirando aqui os agudos ao decorrer da distância, tá bom? Mais informações sobre line array, sobre vertical array, sobre mesas, compressores, equalizadores, sobre tudo que você quer saber a respeito do áudio, sempre aqui no meu Instagram. Um abraço, gente!